Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED. E também você poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas que foram produzidos nesses últimos anos. Hoje nós vamos tratar de um tema de saúde pública e para isso nós convidamos a professora Elizabeth Piovesan, ela que é pedagoga, e o nosso tema será doença de Alzheimer e alterações de comportamento. Professora Elizabeth, a professora Elizabeth, ela é pedagoga, como eu disse, mas ela tem pós-graduação em neuropsicologia, também é pós-graduada em gerontologia. Ela preside aqui em Curitiba o Instituto Alzheimer Brasil. Ela tem toda uma equipe de pessoas voluntárias que atuam com ela. Mas eu quero agradecer muito, professora Elizabeth, sua presença neste programa. E eu gostaria de fazer uma pergunta básica, fundamental. Quando surgem os primeiros sintomas do mal de Alzheimer, muitas vezes a família não entende. Começa a fazer comentários que aquela pessoa está se tornando muito teimosa, enfim. Como deve ser o comportamento da família em relação à pessoa que começa a aparentar e ter esses sintomas de uma doença que, infelizmente, até hoje não tem cura? Bom, primeiramente quero agradecer o convite. Obrigado. De estar aqui com você e ajudar aí as pessoas a esclarecer sobre esse tema, que hoje é bastante comum. Bem, com relação aos sintomas da doença, os primeiros sinais, ainda é uma doença que é muito, na fase inicial, confundida com um processo normal de envelhecimento, o que não é verdade. Você envelhece e não necessariamente você desenvolve demência. É claro que o fator idade, quanto mais idade, é um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. Mas isso não significa que a pessoa envelheça e vá fatalmente desenvolver uma demência. Muito pelo contrário, tem muita gente que envelhece muito bem. Mas a dúvida sempre é que, às vezes, as pessoas, a família, ou por falta de conhecimento, ou por falta de coragem até de admitir que o seu familiar está precisando de ajuda, começa a protelar, a ir ao médico. Às vezes o próprio paciente, o próprio portador dificulta isso também e a família não quer forçar muito essa questão e deixam à vontade para ele, mas isso é muito ruim, porque eles precisam de um tratamento quanto antes melhor. Quanto mais preservado estiver seu cérebro, melhor a adesão ao tratamento. Então, é muito importante que a família converse com algum profissional para poder ver o que é que está acontecendo realmente, se isso é natural da idade ou não é. Dá para distinguir no período inicial se é um esquecimento normal, de um processo já degenerativo do cérebro? Esse limite entre o normal e o patológico é algo assim bastante complicado, sabe? Tanto para nós, para as pessoas leigas, quanto para os profissionais. Mas a principal característica mesmo é que esse déficit, no caso, essa perda de memória que a família ou os conhecidos observam, que a pessoa está tendo, ela tem que ter mais alguma outra função do pensamento também prejudicada
para ser demência e isto tem que ser grave o suficiente para alterar as atividades da vida diária. Então, antes ele fazia muito bem certas coisas, agora ele está tendo dificuldade. Isso está interferindo no dia a dia dele. Então, esse é um sinal, assim, bem complicado. Mas nem tudo é doença de Alzheimer também. Agora, professora Elizabeth, outro dia eu conversando com um amigo e ele me contou um episódio que ocorreu com a sogra dele. Uma mulher muito determinada, que criou os filhos sozinha, ficou viúva muito jovem e ela sempre dirigiu o seu carro tal, e um dia desses ele foi sair com ela e ela pôs a chave, segurou no volante e olhou para ele e perguntou assim, para que servem esses pedais? Daí ele disse, não, ali, e ela saiu dirigindo. Depois daquilo, eles tiraram a chave do Fusca dessa senhora e não deixaram ela mais dirigir. É assim que acontece de uma hora para outra o processo do mal de Alzheimer? A doença de Alzheimer, ela pode dar sinais assim que a família não considera muito, né? Então, eles começam a achar, é da idade, ou então não prestam muita atenção no idoso. Pode acontecer, né? E de repente, ele se depara com uma situação assim dura, né? Ela não conhece a dirigir e agora ela não conhece, não sabe o que é o pedal. Então, pode ocorrer isso sim. Às vezes acontece dessa forma. Agora, em relação à pessoa que está tendo a doença, ela tem consciência disso ou não? Olha, isso é muito relativo, sabe? Mas de uma forma geral, não, né? Um dos sinais, inclusive, é a falta dela valorizar essa queixa, o que as pessoas percebem. Geralmente, ela não percebe. Diferente daquela pessoa que ainda não tem diagnóstico, mas que ela tem dificuldades com memória. E daí ela vai ao médico, o médico já quer saber. Se ela chega e diz para o médico assim que ela tem perdas de memória, que ela está sentindo tal, o médico vai olhar com mais cuidado para ver se de repente não é uma depressão ou alguma outra condição. Porque geralmente eles não têm muito conhecimento. Eles dizem assim, ele diz que eu tenho. Ela acha que eu não estou bem. Então, tudo isso são sinais que o médico tem que prestar atenção no início ali. Agora, a professora Elizabeth Piovesan, às vezes a pessoa que tem muitas tarefas, uma série de coisas, ela pode esquecer um nome ou esquecer o que ela gostaria de fazer. Isso pode ser caracterizado também como o início de um mal de Alzheimer ou não? Todos nós também temos... Todos nós esquecemos. Problemas. Não teve um programa aí que eu vim, eu acabei esquecendo a pergunta que você fez. Isso ocorre, acontece. É normal, principalmente nessa correria que a gente vive hoje em dia, né? Para dar conta das coisas e tudo mais. Então, o cérebro da gente, ele vai automaticamente selecionando as informações para não sobrecarregar. Então, às vezes, por falta de atenção ou por algum outro problema mesmo, problema físico, algum problema de saúde ou alguma outra dificuldade, né? Alguma medicação que a pessoa possa estar tomando, pode ter uma certa dificuldade, mas isso não chega a atrapalhar no dia a dia, ela continua funcionando direitinho. Então, ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes e bem. Então, esse daí é um Agora, sinal. A senhora falou de que há outros tipos de demência, fora o Alzheimer. O Alzheimer é o mais comum. Exatamente. Demência são várias outras doenças que também afetam o cérebro e que causam perdas cognitivas. E essas demências são vários tipos, né? Mas a mais comum, a que mais prevalece, é a doença de Alzheimer. Não posso dizer o tipo, é uma causa de demência. Agora, e a mais comum. Como é que é esse processo da doença? Ele atinge, como a senhora disse, as pessoas de mais idade, mas ele pode atingir também os jovens. Eu gostaria que a senhora fizesse uma contextualização desse processo
desta doença que infelizmente não tem cura? Veja, a gente pode dizer assim, 2 tipos de doença de Alzheimer, só para as pessoas entenderem melhor. Então, tem aquela doença de Alzheimer que começa a manifestar os sintomas da doença antes dos 65 anos. Esse é um tipo de doença de Alzheimer que a gente chama do tipo precoce. Aconteceu antes dos 65 anos. E a mais comum, que é após os 65 anos, onde a maior parte das pessoas se encaixam, as que desenvolvem. Agora, essa anterior ou a posterior aos 65, isso seria, digamos, a linha de corte. Ela tem algum componente genético? O pai teve Alzheimer, ou a mãe, ou alguém da família, ou isso não está suficientemente ainda pesquisado? Olha, fechado ainda não está, mas a gente sabe hoje em dia que esse tipo mais precoce, ela tem um envolvimento bem forte em termos de genética, sim. E a da idade, então, é um processo natural de envelhecimento da pessoa? Não, não é um processo natural do envelhecimento, é algo que a pessoa, a gente não sabe ainda a causa, né? O que causa a doença de Alzheimer. Então, a gente não posso falar isso. Mas a gente sabe que quanto mais velho, quanto mais idoso, mais chances de desenvolver a doença. Isso é verdade, porque é o principal fator de risco, é a idade. Mas, quando ela é antes dos 65 anos, a tendência é que seja, que tenha um envolvimento genético mais forte aí. Agora, professora Elizabeth, e podemos dizer assim que no decorrer de uma vida, uma pessoa que tem uma vida longa, a tendência é que venhamos a ter alterações no comportamento e mesmo em grau leve, venhamos a ter o Alzheimer ou não? A pessoa pode viver até passando dos 100 anos e não ter nenhum tipo de problema. Conheço tanta gente com 90 anos, com 100 anos nem tanto, mas com 90 anos conheço muita gente e que às vezes eu tenho a impressão que está melhor do que eu. É verdade, né? É duro dizer isso, eu tenho 56 anos. Mas isso não é natural da idade, sabe? Então tem gente que vive muito bem. A gente não pode, tem que quebrar essa ideia de que é da idade, é natural, isso atrasa o diagnóstico precoce, que é tão importante que se detecte o quanto antes. E por causa, até médicos ainda que não entendem direito a doença de Alzheimer, que não tem tanta experiência nisso, às vezes acabam dizendo que é da idade, daí a família se conforma, não tem o que fazer, vai para casa e lá ela fica 2, 3, 4, 5 anos à espera, sei lá do quê, porque daí começa a piorar muito e chega uma hora que eles não sabem o que fazer. Aí eles procuram novamente o outro médico, mas daí já perdeu quanto tempo de tratamento? Agora, doutora Elizabeth, parece que há até um certo preconceito, porque até recentemente a gente ouvia falar do mal de Alzheimer. Eu gostaria até que a senhora abordasse isso. Colocava a doença como um mal, alguma coisa que era ruim. Olha, doença é doença, né, Jorge? Não é bom, claro que não é bom, mas a gente não utiliza, né, no meio profissional a questão de mal de Alzheimer, porque já, para não aumentar ainda mais esse estigma com relação à doença, porque quem desenvolve não tem culpa. Quem cuida precisa de amparo, precisa de apoio. Aí as pessoas começam já a olhar aquilo como algo mal, realmente. Claro que não é bom. Mas não dá para a gente ficar frisando esta questão do mal de Alzheimer, porque isso não é uma doença. As pessoas precisam saber que quem está ali não teve culpa de ter aquilo, né? E que tem o que fazer, né? Não para curar a doença, infelizmente ainda não temos nada mais efetivo. Mas você pode pensar e desenvolver estratégias para poder dar o máximo de conforto, o máximo de qualidade de vida para a pessoa que está desenvolvendo e vai passar por todo um processo. E a família também, ou o cuidador, a pessoa que está acompanhando, que também precisa ser cuidado.
Eu tenho um amigo que a mãe dele está com Alzheimer. E ela é uma senhora com quase 90 anos e ela tem uma saúde física muito boa, não tem problemas assim de saúde, só tem essa questão do Alzheimer. Ela troca o dia pela noite, então durante o dia ela quer dormir, daí de noite ela quer fazer todas as coisas que ela fazia quando era jovem, e ele tem que cuidar dela justamente à noite. Mas ele, felizmente, ele gosta muito da mãe e é um filho dedicado. É normal, às vezes, a pessoa ter, digamos, o Alzheimer e ter uma boa saúde física? Claro. Aliás, nem tudo que a gente fala com relação à doença de Alzheimer, às alterações de comportamento, nem todo mundo desenvolve tudo da mesma forma. Cada um é um. Cada um vive num meio, cada um tem a sua história, cada um tem as suas condições de saúde, tem a sua capacidade cognitiva, teve uma capacidade cognitiva diferente do outro, né? Teve seu meio social diferente. Então, tudo isso aí nos torna assim muito heterogêneos aí na doença de Alzheimer. Então, a gente fala em alterações de comportamento lá na associação, mas a gente sempre frisa o seguinte: não necessariamente todo mundo vai desenvolver tudo isso, né? Mas em algum momento ou outro da doença, a pessoa pode ter quadros mais acentuados de agitação, que é uma alteração de comportamento, pode em um momento ou outro ter agressividade, pode em um momento ou outro ter delírios, mas isso algumas pessoas têm demais, né? Tem alterações muito acentuadas que incomoda bastante quem está cuidando, é bem difícil de lidar, e outras levam uma vida um pouco mais tranquila, são mais calmas. Então, isso é muito relativo, depende muito também de quem cuida, depende do tratamento que está recebendo. Tudo isso aí tem que ser pesado. Agora, a professora Elizabeth, a gente observa que tem pessoas que às vezes têm o Alzheimer e também o Parkinson. É comum ter essas duas doenças ao mesmo tempo? Porque são doenças da velhice. Aparecem muito esses casos lá no Instituto Alzheimer Brasil? Não, lá nós lidamos mais com pessoas com doença de Alzheimer mesmo, com as famílias, né, que tem um portador de doença de Alzheimer, mas nada impede que o portador tenha também a doença de Parkinson. Pode ter as duas coisas, mas não tem a ligação com a outra. Assim. A senhora tem especialização nessa área, inclusive atuando na área da gerontologia. E agora me diz uma coisa, tem exercícios, medicamentos, eu sei que a senhora não gosta de falar sobre isso, que é a especialidade do seu marido, mas tem algum medicamento que diminui os sintomas ou exercícios mentais que evitam que a pessoa chegue a uma situação mais grave da doença? Veja, esse é uma área, assim, um campo bem arriscado de falar, porque por causa das interpretações. Pessoas que têm doença de Alzheimer, a tendência maior é surgir os sinais da doença em pessoas, por exemplo, que têm um nível educacional mais baixo. Não necessariamente, mas a tendência é que essas manifestem os sinais antes do que aquelas com mais nível educacional. Um exemplo, mas pessoas com doença de Alzheimer, elas podem ser estimuladas, mas tem que ser por profissional. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou continuar dando exercícios de memória, eu vou exigir dela que ela continue fazendo aquelas coisas que ela fazia, e aí o que causa? Mais malefício do que benefício. Porque o portador de doença de Alzheimer, ele se estressa facilmente. Você nem imagina, você diz, mas ela não fez nada, ela só fez isso e já está cansada. Não, eles se estressam. E é aí, nesse estresse, que eles podem desenvolver e fazer e ter alterações de comportamento. Agressivas, inclusive? Agressivas, ou mais alucinações, ou mais agitação, enfim.
são vários. Então, não dá para sobrecarregá-lo, mas também não dá para deixá-lo sentado na frente de uma televisão, porque ele vai perder as capacidades que ainda ele tem rapidamente. Então, o bom senso, por isso que eles precisam, as pessoas que têm alguém assim, elas precisam estar em contato com profissionais, frequentar grupos de apoio, como o Instituto Alzheimer Brasil oferece todo último sábado de cada mês, gratuitamente. Aqui em Curitiba. Porque lá, aqui em Curitiba. Então, lá eles podem tirar as dúvidas, eles vão aprender até onde ir, o que não fazer, né? Então, o de mais e o de menos não é bom. Você vai ter que ver a pessoa. E o que você vai estimular nela, de preferência, é o que ela ainda faz bem, ainda faz direito. Mesmo que ela não faça tão certinho assim, ela pode ir exercitando junto com o familiar, mas sem cobranças. E sem você, ficar falando que está errado, que não é assim. Aí a autoestima dela vai abaixar. Né? Isso não é positivo. Então, sempre elevando ela para que ela não comece a rejeitar de fazer aquela atividade. Mas chega a um certo nível que o doente de Alzheimer, ele pode esquecer até dos parentes mais próximos. Isso é comum? Com a evolução da doença, sim. Ela vai perdendo, ela começa em fase inicial com memórias mais recentes, e com a evolução da doença, com o passar do tempo, ela vai perdendo outras memórias também, inclusive as memórias mais remotas, né? Infelizmente, esse é o processo da doença. Agora, lá no Instituto Alzheimer Brasil, a senhora tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Eu sei que vocês fazem anualmente eventos para divulgar ensinamentos sobre essa área. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua equipe, sobre o trabalho, são trabalhos voluntários e que vocês prestam esse serviço assim a serviço da comunidade, embora a sede fique aqui em Curitiba, mas o conhecimento que está ali está disponível para o Brasil todo. Com certeza. No site. Olha, nós temos 3 anos de instituição, né? E o Instituto Alzheimer Brasil, para mim, ele é um orgulho, porque nós somos em poucas voluntárias. Eu sou voluntária e tenho mais uma equipe, mais um grupo de pessoas que algumas são profissionais, algumas são familiares, outras já foram familiares de pessoas com doença de Alzheimer e têm essa questão muito forte dentro de si, então elas querem ajudar outras pessoas. Então essa equipe é uma equipe pequena, mas ela funciona muito bem e a gente faz ações educativas, ações humanitárias, ações sociais, ações também para captação de recursos, porque a ONG precisa sobreviver. Nós fazemos ações aqui e colocamos aqui, então a gente faz material educativo, a gente faz campanhas. Agora vai ter uma campanha muito legal para o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, que é 21 de setembro. Então, a gente faz diversas ações educativas e para diversos públicos, porque não adianta a gente só ficar com o cuidador. Sensibilizar e conscientizar quem já vive isso. Nós precisamos os profissionais. Então, nós fizemos ações para médicos, nós fazemos ações para adolescentes, eles precisam entender melhor para poder ajudar em casa, para saber qual que é a parte que lhe cabe também. Para ajudar, é um projeto lindo, o Dedinho de Prosa, que as escolas podem nos procurar para poder fazer. As famílias adoram esse tipo de projeto. Então, nós fizemos até com motoristas de táxi, a gente faz para a população em geral. Nós fazemos simpósios para orientar a população com relação aos cuidados com o cérebro, porque prevenção a gente faz ao longo da vida. Não que quando chega lá em idade mais avançada, você não tenha que se preocupar mais, porque não adianta. Adianta sim. Nós temos um cérebro que é plástico. O que é plasticidade cerebral? Plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de se transformar. Então, o meu meio transforma meu cérebro. As minhas atitudes, o meu trabalho, as minhas, os meus hábitos de vida
eles interferem no funcionamento do meu cérebro, podendo melhorá-lo, inclusive. Mas a gente fala sobre prevenção também, sobre cuidados dentro do que a ciência realmente nos fornece aí de dados, porque você não vai ficar falando coisas que ainda não têm um apoio científico grande, né? Não é certo. Professora Elizabeth, nós temos alunos em todo o Brasil e esse programa, ele pelos nossos canais de satélite, ele atinge todo o território nacional. No interior do Brasil, essas pessoas que estão nessa situação, temos prefeitos, vereadores, secretários e alunos que trabalham nessa área, eles podem entrar em contato com o Instituto Alzheimer Brasil aqui em Curitiba, claro, e receber informações? Sim, nós atendemos direto por telefone, pela página do Facebook, pelo site, através do e-mail. Muita gente do interior do Brasil, né, de outras cidades assim longínquas até, ligam para a gente para pedir ajuda, porque não tem nada lá. O site é Instituto Alzheimer Brasil. Isso, é www.institutoalzheimerbrasil.org.br. Lá você obtém bastante informação, nós sempre avisamos das nossas reuniões, das nossas ações aqui. Tem também a página no Facebook, que tem uma campanha que nós fizemos assim, bem lá para baixo, na página, você encontra assim uma campanha de sensibilização muito legal, muito bonita que a gente fez, e também com dicas, com informações, né? E individualizado também. Teve ontem ainda, vejam, uma médica do interior, que era aqui do Paraná, ela está em outra cidade, em Minas Gerais, ela também com as dificuldades, não é porque ela é médica, mas com as dificuldades que todo mundo que cuida tem. Né? Então, a gente conversa com esse pessoal e faz o que pode por ali. Né? Nós queremos ampliar essa questão aí de você abrir um pouco mais para que também, fora aqui de Curitiba, também possam receber informações. Ter uma rede de representantes. Mas isso é uma coisa assim que precisa uma estrutura maior, nós somos em poucas, é um pouco mais difícil, mas a gente está pensando já em alternativas para amparar melhor esse pessoal. Excelente. Nós entrevistamos a pedagoga Elizabeth Piovesan. O nosso tema na área de saúde pública foi doença de Alzheimer e alterações de comportamento. Professora Elizabeth, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e dizer que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, deixar aí a organização à disposição das pessoas e pedir também que os órgãos públicos preocupem-se um pouquinho mais com relação a essa questão, né, da doença de Alzheimer, porque hoje nós somos muito desamparados nessa questão. Muito bem, obrigado. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância.
Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita as pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos nossos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos entrevistar o professor mestre Antônio Carlos da Silva, ele que é filósofo, e o tema vai ser a filosofia e a vida pública. O professor Antônio Carlos da Silva, ele é formado em filosofia pela PUC do Paraná, ele tem mestrado em ciência cognitiva e filosofia da mente pela Unesp, ele é especializado em filosofia do direito pela Universidade Estadual do Oeste Paraná, também ele tem MBA em gestão empresarial e especialização em sociologia. É professor já há muito tempo, com didática
em filosofia da mente, filosofia da linguagem, história da filosofia moderna, sociologia geral e sociologia do direito, ética, metafísica, lógica, teoria do conhecimento e epistemologia. O professor Antônio Carlos da Silva, ele também é autor do livro A Relação Mente-Corpo e Herança Cartesiana. Aliás, professor Antônio Carlos, gostaria que o senhor falasse a respeito do seu livro e essa relação mente-corpo. Nós tratamos no bloco anterior da doença de Alzheimer e agora nós vamos falar da filosofia. Que relação é essa mente-corpo e a herança cartesiana? Primeiro, muito obrigado, Jorge, pelo convite. Eu me sinto honrado em poder ajudar os estudantes. Tenho 15, 16 anos de estrada nas universidades, né? E esse é um livro que eu publiquei em 2010. Ele é fruto do meu mestrado, na verdade. Então, Descartes foi um grande pensador e ele dividiu o homem abissalmente. Uma coisa que pensa, que ele chamou de res cogitans, e uma coisa que não pensa, que ele chamou de res extensa. Né? Então, e a alma tem duas funções, a alma humana, para Descartes. Uma é sentir e a outra é pensar. Então, quando eu bato na minha mão, não é meu corpo que sente, é minha alma. Segundo Descartes, né? E o corpo só tem uma função, que é a locomoção. Esse é o sistema cartesiano. Então, nesse livro, eu faço um estudo, eu faço um contraponto a essa ideia cartesiana, também trabalho outros autores, mas tento demonstrar no final do livro que quanto mais a gente tenta fugir desse cartesianismo, dessa divisão abissal entre corpo e alma, mais a ciência nos aproxima desse dualismo, que a gente chama de dualismo, né? Dualismo substancial. São duas substâncias distintas que, de alguma forma, interagem. Se a gente pegar as religiões cristãs, elas caminham muito nessa linha do cartesianismo, né? A alma é distinta. Tudo que eu afirmo da alma, eu nego no corpo. O corpo é divisível, é perecível, ocupa espaço, etc., né? E a alma é indivisível, imperecível, não ocupa espaço, indivisível, né? Mas daí a gente pergunta, mas a pergunta que não deixa de calar é: onde é que está a minha alma agora? Se ela não ocupa espaço, onde está a minha alma? Essa é a grande enrascada do Descartes. Mas Descartes era um cara inteligentíssimo. Agora, o senhor falando de Descartes, ele é praticamente um divisor de águas entre a ciência moderna e a ciência medieval, o conhecimento medieval. Exato. Aliás, ele tem uma frase que todos conhecem, que é penso, logo existo, né? E ele coloca de que o fato de tomar consciência, de pensar, significa que a pessoa, a partir daquele momento, está existindo, ou seja, tem consciência da sua natureza. Ele parte de um pressuposto que só a gente chama de solipsismo em filosofia. Solipsismo quer dizer eu comigo mesmo. Uhum. Então, a estrutura lógica da frase dele é um pouco maior. Assim, seria, todo ser pensante existe. Eu sou um ser pensante, logo eu existo. E a única certeza que eu tenho é que eu existo. O professor, eu não tenho certeza que ele existe, porque eu posso estar sonhando, alucinando. Mas daí eu tenho alguns métodos, algumas regras para eu saber que não estou alucinando aqui. Como é que eu sei que eu estou aqui? Será que eu não estou sonhando? Ou não estou alucinando? Aí Descartes, não, você não está. Você sabe de onde você veio e para onde você vai. Então, eu tenho noção de tempo e espaço, porque no sonho e na alucinação a gente não tem noção de tempo e espaço. Essa é a certeza que eu tenho do que eu estou aqui, eu não estou alucinando. Ele coloca sempre no tempo e espaço para ele, que é importante. O senhor é filósofo e a filosofia, ela também tem, digamos, as suas teorias, a sua divisão clássica. Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto também para nós, professor Antônio Carlos. Então, a filosofia, classicamente, é dividida assim, em ontologia, né, que estuda o ser, aquilo que existe. Então, a pergunta clássica é assim: o que existe?
Esse existe não são as coisas pontuais. O que existe como princípio fundante do mundo e das coisas do mundo. Qual é o princípio fundante do mundo e das coisas do mundo? Isso é que a gente se preocupa, que a gente chama de ontologia, o estudo do ser, daquilo que é. Então, obviamente, para responder essa pergunta, depende de alguma... Eu posso responder de 3 formas, pelo menos de 3 formas, né? Se eu sou um religioso, vou dizer que o princípio fundante de todas as coisas do mundo, e do mundo, inclusive, é Deus. Tá? Se eu sou um racionalista, eu vou dizer que o princípio fundante de todas as coisas é a razão. É a razão ou é o ser, né? Aquilo que é a razão. Se eu sou um materialista, que materialista, o empírico, o materialista no sentido não é aquele cara que quer acumular bens materiais, não. É aquele cara que se preocupa em explicar o mundo e as coisas do mundo por uma única substância, mãe de todas as coisas. Mater quer dizer mãe, né? Matéria. Então, para ele só existe a matéria. Aí nós começamos lá com Leucipo, por exemplo, Demócrito, que são os atomistas, né? O átomo quer dizer não divisível, átomo, né? Não divisão. Obviamente que o racionalista, e essas correntes dentro da filosofia, são essas duas, racionalista e empirista, brigam até hoje e nenhum consegue demonstrar o outro. Mas no racionalista, se a gente for pensar, não vou fazer uma defesa do racionalismo aqui, mas o racionalista tem um argumento mais forte até, porque ele diz, vamos imaginar que morremos todos, morrem todos os homens, desaparece a razão da face da Terra. O que existe? A maioria das pessoas, não, existe o sol, o cachorro, o cavalo. O racionalista vai perguntar, quem garante? Não tem mais razão para significá-los. Mas o religioso vai dizer, existe Deus. Quem garante? Não existe mais razão para significar Deus, para significar cavalo, para significar as coisas todas do universo, a lua, o sol, etc. Então, essa é a defesa do racionalista. Né? E nas outras divisões, nós também temos a ética, a estética. A estética, a teoria do conhecimento, né, que é a minha área. Que é a gnose. Né, gnoseologia, quer dizer, conhecimento. Né? A estética, a ética, é uma invenção humana para corrigir algumas injustiças da natureza e sociais. Porque o homem, e tanto socialmente enquanto indivíduo, a natureza não distribuiu as qualidades por iguais. Então, e socialmente também tem nações extremamente ricas, nações extremamente pobres, etc., porque está localizado em determinados pontos do globo. E pessoas têm habilidades maiores do que outras, etc. Então, a filosofia inventou a ética para tentar corrigir, que eu digo, as injustiças da natureza. E aí nós criamos algumas... Mas a ética também hoje ela é muito exigida, principalmente na vida pública, a vida social, naqueles que, justamente nesse momento que o nosso país está vivendo, está se cobrando muito esse comportamento ético daqueles que utilizam ou que fazem parte das instituições, não é mesmo? Pois é, a ética, na verdade, se nós podemos pegar, são grandes pensadores. O Aristóteles, por exemplo, um grande pensador da ética. Então, também nós temos a ideia de ética está na ideia de polis, né? Da cidade. Da cidade, da cidade, exatamente. Então, nós não devíamos cobrar ética só dos políticos. Não é assim. A ética é cobrada no cotidiano de todo cidadão. Porque nós fazemos uma diferença entre político e cidadão comum. Não deveria existir essa diferença. O político é o cidadão comum, só que ele recebeu um trabalho oferecido por nós, né, os políticos eleitos por nós é que damos um mandato para ele, mas ele é um homem comum. Ele deixou de ser homem comum quando ele assumiu um cargo público. Mas ele tem tanta ética quanto o homem comum, o homem que não é político.
Aliás, a vida é feita de política. Quem diz que não é político já é político, né? Nós somos políticos por natureza. O que nós confundimos de vez em quando é politicagem, né, com política. Política não, a política faz parte da polis, faz parte da cidade. E dentro dessa política nós temos que ter nós temos que ser éticos. Não só na política, aí que nós nos equivocamos, nós temos que ser éticos em todos os momentos da vida, em cada situação da vida. Nós não poderíamos ser, bom, agora eu vou colocar meu casaco, vou virar professor, então daí eu vou ter uma ética de professor. Não, quem sacaneia os alunos, ele pode ser bonzinho com os alunos, mas ele não é muito ético com a esposa. No primeiro momento ele vai sacanear os alunos. Eu sempre falava isso para os meus alunos, igual. Cuidado, né? Porque a ética, o homem não é ético para cada situação. Ele é ético por inteiro. Que é um princípio. Ou deveria ser ético por inteiro. Né? Existe uma diferença entre o dever ser e o ser. Né? Que aí nós caímos na área do direito. O direito é do dever ser. E aquilo que é diferente. Agora, professor, vamos continuar refletindo sobre os ramos da filosofia. Por exemplo, a gnose, a gnosiologia, a estética. Aborde um pouco, que está bacana essa nossa conversa. A teoria, a gnosiologia, epistemologia também, em algumas nações chamam de epistemologia, de língua inglesa usam mais epistemologia. Nós, no Brasil, nós usamos teoria do conhecimento mesmo. Então, a teoria do conhecimento se preocupa, faz a seguinte pergunta: como podemos conhecer o mundo e as coisas do mundo? Essa é a pergunta fundamental, que dá entendimento. E como posso? E aí nós temos duas respostas, por exemplo. Uma racionalista, porque a filosofia está dividida em racionalismo e empirismo, e essa briga vem de muito antiga, né? Desde que filosofia é filosofia. Então, porque para eu conhecer, eu preciso ter método. Como eu posso afirmar que uma cadeira é uma cadeira? Né? Eu fazia um desafio para os meus alunos no primeiro dia de aula. E eles me achavam que eu era meio louco, né? Mas assim, igual, quem conseguir me pensar algo que não consiga dizer, ou me mostrar o número 1, está aprovado comigo, pode ir para casa, tem 10 em todas as minhas provas. Porque é impossível a pessoa pensar algo que não consiga dizer. É impossível. Porque a palavra veio antes do pensamento. Essa é a minha tese, né? Tem outros pensadores que dizem, não, primeiro veio o pensamento, depois vem... Porque o cachorro pensa, ele vai pensar, mas ele não fala. Ele fala assim, ele tem que usar o au-au dele, cada au-au que corresponde a uma determinada palavra. Obviamente que no empirismo, quando nós vamos trabalhar com conhecimento empírico quer dizer esse conhecimento que nós pegamos pelos 5 sentidos. Como que eu sei que uma cadeira é uma cadeira? Bom, aí nós fazemos uma associação entre a ideia de cadeira e objeto mesmo. Deu conexão entre ideia e objeto, é verdade, aquilo é uma cadeira. É uma forma de dizer. Claro que no racionalismo nós temos outra forma de dizer o conhecimento. O conhecimento é dado por não contradição nos pensamentos. Então, assim, aquele desafio que eu fazia para os meus alunos. Então, nós temos, nós do cotidiano, nós grudamos a palavra no objeto. E aí confundimos uma coisa com outra. Pensamos que o objeto é a palavra e a palavra é o objeto. Então, me mostra o número 1, pedia para os meus alunos. Aí um já levantava o dedinho. Esse é um dedo. Né? Aí eu escrevia na lousa lá, cadeira, cachorro, açúcar. Digo, esse aqui é cadeira? Claro que é cadeira. Não, não é cadeira. Isso aqui é uma palavra que representa o que ela não é. As palavras representam aquilo que elas não são. Certo. Não dá para eu sentar na cadeira. O açúcar não é doce, a palavra açúcar não é doce, essa palavra cão não ladra. Aí escrevia 1. Digo, assim como essa palavra não é objeto, esse símbolo, essa palavra 1, também não é o número 1.
Porque os números são só inteligíveis ou intelectíveis, ou são racionais, só estão na mente humana, elas não têm... Não tem sensivelmente, não é impossível. Então, são dois tipos de conhecimento, um racional e um empírico. Agora, professor, a filosofia, ela foi incluída recentemente nos nossos currículos escolares de ensino médio. E teve um período que ela foi, junto com a sociologia, ela foi, podemos assim dizer, banida. Como é que o senhor, como professor, e o senhor estudou filosofia não só e se dedica a isso, depois de ter feito uma carreira profissional em outra área, como é que o senhor vê esse momento em que os jovens voltam a pensar, a refletir sobre a vida, a ter disciplinas que possam fazer com que o pensamento, de um modo geral, da humanidade, ele evolua, e o entendimento de por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso objetivo, ou seja, tudo isso que existe e que faz parte do nosso universo. Então, a filosofia, assim como a sociologia, são da área de humana, e com o golpe militar de 64, esse pessoal, pessoal de filosofia e pessoal de sociologia, pensa a sociedade e o mundo de forma diferente de alguns setores de determinados governos. E era uma área que estava causando muitos problemas para os militares da época. Então, a filosofia, na verdade, ela não foi banida por inteiro, ela ficou restrita aos seminários. Eu fui seminarista, então ficou restrita aos seminários. Os seminários das igrejas católicas? Das igrejas católicas, exatamente. Mas eu tive muitos alunos que vieram para as universidades sem ter filosofia. E aí, agora, ultimamente, eu estava tendo alunos que tinham passado por curso de filosofia. É outra situação, a capacidade reflexiva deles é muito maior. Agora, professor Antônio Carlos, pode-se dizer de que a postura política da pessoa, de esquerda, de direita, de centro, tem a ver um pouco com a sua formação também intelectual, a sua formação educacional ou não? O senhor que viveu esses dois momentos. Bom, eu tenho um texto no meu site, né, um movimento físico do cérebro. Lá eu tinha uma atitude, um posicionamento extremamente mais conservador, no sentido de que eu era fundamentalista em cima de um geneticismo. Tem duas correntes que brigam também dentro da filosofia, da psicologia e da sociologia, que são geneticistas. As nossas ações, a maioria delas são determinadas geneticamente, já vem... o homem não nasce uma tábula rasa, como queria John Locke, mas sim como quer Descartes, já vem com pré-moldado, formatado algumas coisas. E os culturalistas que dizem que o homem é todo ele formado através da sua convivência, da sua cultura, da sua educação. Naquele texto, eu defendo uma posição geneticista, que a maioria das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, elas são, eu não posso negar o culturalismo, claro que não, de forma nenhuma, mas o peso que eu dou naquele texto é maior. Hoje eu já tenho mais dificuldade de afirmar isso, sabe? Eu fiquei mais velho e já tenho mais dificuldade, eu acho que é 50 por 50, aí tá bom. Nós estamos entrevistando o professor Antônio Carlos da Silva, ele que é filósofo, e o tema é a filosofia e a vida pública. Eu tenho observado, professor Antônio Carlos, com os meus amigos da minha geração, que à medida em que vai se envelhecendo, as pessoas, de um modo geral, estão se tornando mais conservadoras. Isso é natural? É um processo natural? Ou tem alguns ainda que são os revolucionários da juventude? Ou à medida em que você vai envelhecendo, você reflete mais, se torna, gosta mais da filosofia e de refletir sobre questões da vida? É o George Orwell,
1984, do Som dos Bichos, né? Então ele dizia, ele tem uma frase mais ou menos assim: quem não foi comunista até os 20 anos não teve coração. Quem continua sendo comunista depois dos 40 não tem juízo. Me parece que é isso que está acontecendo com os velhinhos, não é verdade? Com a nossa geração vai ficando mais velho. Porque nós tivemos algumas decepções. Nós, que eu digo, eu que sou mais à esquerda, lá com a queda do Muro de Berlim, começou uma tragédia nossa, né? União Soviética. E hoje nós estamos perdidos, porque nós de esquerda, hoje nós defendemos um projeto totalmente capitalista, né? Eu defendo, por exemplo, um projeto de conteúdo nacional. O que é esse projeto de conteúdo nacional? É um projeto no qual 65% ou 60% do que nós consumirmos na nação brasileira tem que ser produzido aqui, então, pelas empresas brasileiras. Então o senhor é nacionalista. Eu sou da esquerda, esquerda nacionalista, isso, né? Defendo as empresas brasileiras. E o senhor notou que também com o senhor essas ideias foram, digamos, foram mudando ao longo dos anos? Pois é, eu tenho um texto que até hoje não tive coragem de publicar no meu site, né? No qual eu faço uma defesa diferente do que eu fazia quando era jovem, muito diferente, né? Eu defendo que nós temos que criar o nosso capitalismo. Eu não quero superar o capitalismo agora. Eu quero desenvolver o capitalismo na nação brasileira no seu mais alto grau possível. Porque depois a geração lá, daqui 100 anos, provavelmente nós vamos estar com o nosso capitalismo extremamente desenvolvido. Ali nós podemos, essa geração que vem depois de mim, meus tataranetos, por exemplo, vão pensar como é que vão construir uma nação não capitalista, por exemplo. Agora, professor Antônio Carlos, quando se combate, por exemplo, os cartéis, está se defendendo o capitalismo puro, porque é da livre iniciativa. Porque a deterioração do capitalismo é quando os setores, segmentos tomam conta daqueles meios de produção e passam a explorar a população. O senhor não pensa assim? O sistema capitalista é um sistema autofágico, na verdade, né? E ele é extremamente concentrador. O capitalismo é uma guerra de todos contra todos. Eu sempre falo isso, que é Thomas Hobbes lá, né? O homem é o lobo do homem. O sistema capitalista é exatamente o sistema hobbesiano. É uma guerra de todos contra todos. Vou pegar assim, ó, empresário contra um empresário, porque um tenta destruir o outro. É a concorrência, leal ou desleal, não interessa, é uma concorrência, eu quero destruir o meu concorrente. É uma guerra de operários contra empresários e também é uma guerra de operários contra operários. É uma guerra de todos contra todos. Essa não é uma boa sociedade. Mas nós não temos, no momento histórico, é isso que está colocado para nós, e nós temos que tentar melhorar esse sistema. Como? Fazendo reformas, né? Mas só quando nós fazemos reforma no sistema capitalista, o que acontece? Nós evitamos que as contradições apareçam. E aí o capitalismo vai se perpetuando, vai criando mais força. Porque vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Bush aplicou a teoria do Friedman, Milton Friedman, no seu limite. Quase quebrou o capitalismo americano. Aí veio um socialista. Para nós, um socialista. O Obama é um socialista, ninguém nega isso aí. O que ele fez? Fez tantas reformas que ele está dando sobrevida ao capitalismo. Na verdade, há uma inversão aí. Quem é capitalista, na verdade, é comunista. Porque ele quer aplicar todas as regras do capitalismo e acaba destruindo o capitalismo. Por isso ele é autofágico. É como o mito de Édipo. Quanto mais o capitalista quer se afastar para não matar o pai e casar com a mãe, mais próximo ele está do fim, de fazer isso, de realizar isso. Aí vem o pessoal socialista, no caso Obama, faz uma série de reformas, escamoteia todas as contradições do capitalismo e dá sobrevida ao capitalismo. Então é uma inversão, na verdade, isso aí. Quem é capitalista, na verdade, é socialista, e quem é socialista é capitalista. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Antônio Carlos da Silva, ele que é filósofo, e o tema foi a filosofia e a vida pública. Professor Antônio Carlos, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado. Professor.